Ok, estamos aqui para o terceiro e último bloco da minha entrevista com o professor professor doutor. Aqui quando eu falo, eu já avisei vocês, quando eu falo professor doutor é porque é mesmo, tá? Porque sair da faculdade você é bacharel, viu? Não é nem professor nem doutor. Professor porque doutor, porque ele fez doutorado e o Adriano, que é parece que ele é, não sei se ele chega a ser um workaholic, né? Aquelas pessoas que gostam de trabalhar muito, mas ele fez 2 pós-doutorados, não apenas um, 2 pós. Antes do intervalo, professor, a gente falava da cerveja. E aí eu lembrei, no intervalo aqui, que outro dia eu li que no Brasil, não é um assunto seu da universidade, mas enfim, é apenas um comentário, que no Brasil pode-se fazer cerveja sem cevada, porque desde que eu me conheço por gente, a cerveja, o principal produto lá é a cevada. E no Brasil se faz, tem se feito, você pensa que está tomando cerveja de cevada, está tomando milho. Isso é uma realidade, né? Hoje em dia estão usando muito É milho, uma né? realidade e aí entra numa outra discussão, né? Nós estamos bebendo cerveja, uma outra bebida, né? Essa é uma discussão. É, porque com milho não é É porque cerveja, né? isso é uma realidade. Antes toda cerveja basicamente era feita de cevada, lúpulo, né? Isso. E hoje, então a gente já começa a estar essa discussão: se estão bebendo cerveja ou não ou outro tipo de Já bebida. pensou se essas casas especializadas, que hoje tem muito no Brasil, de cerveja artesanal, etc, etc, resolver usar o nariz eletrônico para falar aqui tem milho, aqui não tem milho, vai criar uma polêmica nacional. Pois é. Eu tenho uma outra questão para o senhor, que é o seguinte. Eu tô, não sei porque chamando de senhor, Adriano, mas você fez um pós-doc em Portugal. Lá foi o quê? É a verdade, né? Eu trabalhei, como eu falei da área interdisciplinar, quando terminei meu doutorado, eu fiz uma opção por ir por áreas não tão longe do que eu trabalhava, mas tentar ir para. Hum. Então lá eu trabalhei na engenharia elétrica, né? Então tinha uma bolsa da União Europeia, onde eu fiquei 1 ano e meio trabalhando em Portugal, né? O trabalho principal que eu fiz foi na área de memórias orgânicas, né? Foi um trabalho O que. que é memória orgânica? Na verdade, hoje, né, nós temos basicamente o nosso computador tem uma memória que chama de memória magnética, onde você guarda informação. Hum. E a memória orgânica, basicamente, é você tentar armazenar informações em moléculas orgânicas, né? Olha que interessante. Então, a ideia é guardar essa informação nesse sistema, né? Quer Então, dizer, não é esse chip, não é? no chip você consegue guardar um pouco mais de informação, né? Na verdade, a pesquisa era mais básica, tentando identificar se você poderia, com esses materiais, construir memórias, né? Estava um pouco adiante antes de você construir os dispositivos comerciais, né? Estava numa pesquisa para ver se você conseguia ter respostas que levariam você à construção de um chip ou algo mais tecnológico. Mas por que você chama de memória orgânica? Seria guardar informações numa molécula? Exatamente. O que você tem, né, é que você consegue eletricamente você tem dois estados eletrônicos, por exemplo, você tem um material, um estado de baixa condução, e quando você aplica uma diferença de potencial, um potencial elétrico, você muda esse estado para um estado de mais alta condução. Se você consegue acessar um estado de mais alta e baixa condução, você consegue guardar uma informação em cada um desses estados, e a partir disso você pode ir guardando informações como, por exemplo, numa etiqueta, você guardar o preço de um produto, dependendo do tanto de informação que você consegue colocar no. Na nossa conversa antes de entrar aqui no estúdio, a gente falou também dessa questão das etiquetas, quase etiqueta inteligente, né? Que você estava falando dos orgânicos, lembra disso? Isso, a ideia basicamente é como você está trabalhando. O orgânico, se a gente for falar a grosso modo, né, quando fala, muitas pessoas falam eletrônica orgânica, ou eletrônica plástica, Hum, ou eletrônica molecular. A ideia é basicamente você fazer dispositivos com materiais plásticos, né? Então hum, você vai comprar hoje, vai no supermercado, grande parte do que você compra é guardado em, em recipientes hum. plásticos. Então você poderia já pôr um tipo de sensor, uma memória eletrônica, que chama de etiqueta inteligente, no produto. O que levaria você é praticidade. Você poderia, o que eu acho que seria simples,
que até eu tinha citado a você, você passar por um sistema de antenas e já fazer toda a soma da sua compra, quantos produtos você tem, e você passasse no caixa do supermercado ou em algum local que você fizesse o pagamento, isso já acontecesse de forma automática. Quer dizer, você eliminaria um caixa na história aí, né? Exato. Então seria uma tecnologia que, por exemplo, você teria muito mais agilidade aí no supermercado, né? Que é uma atividade cotidiana, então seria uma atividade cotidiana que você não precisaria, por exemplo, por exemplo, um dia que você vai no supermercado perto lá do Natal, é uma questão muito complicada você fazer uma compra nesse período, você pode ficar horas no mercado. Então você poderia ficar minutos lá, isso não só do ponto de vista da etiqueta, mas do ponto de vista econômico seria uma economia muito grande, porque você poderia ter mais clientes no seu mercado, vender mais produtos. Outra coisa que a gente tinha conversado é que com essa etiqueta inteligente você tem um controle melhor de estoque, porque Sim. você já controla no estoque as mercadorias que estão saindo, você não precisa fazer um levantamento, você já faz, ó, por exemplo, vendi tantos pés de alface, eu preciso repor essa compra, então isso torna mais ágil o sistema também. Isso me parece já hoje, né? Não é futuro, isso já é possível, Já né? alguns lugares já estão começando a implementar essa tecnologia, né? Só voltando um pouco aos narizes eletrônicos, a gente está Sim. conversando, até antes desse trabalho com os sensores para cerveja, nós desenvolvemos um produto que gerou uma patente, que é um sensor para adulteração de combustíveis, né? Ah, é? É. É o nariz também eletrônico. Na verdade, ele é só um sensor que ele consegue detectar o que aconteceu lá por 2006, 2008, era a adulteração de combustível, né? Você ia no posto de gasolina, as pessoas colocavam uma quantidade muito maior de álcool na gasolina. Quando não água. Quando não água e outro. Então, esse sensor ele consegue determinar a quantidade de álcool. Esse sensor que nós desenvolvemos, ele consegue determinar a quantidade de álcool na gasolina. Então, quando, por exemplo, o Inmetro vai fazer uma pesquisa num posto de gasolina, ver se a gasolina é adulterada, ele ia com um sistema que você misturava água e observava. Esse sensor não, você pode pôr até no tanque de gasolina, ele conseguiria medir a quantidade de álcool. Isso é patenteado? Já uma patente de 2008. Já é uma patente que nós realizamos na USP, essa patente, no laboratório que eu trabalhava, então ela já existe, mas... Professor, parece incrível, o nosso tempo já está acabando, então eu queria fazer uma última pergunta, tem que ser muito sintético. Como físico, o senhor acredita que o nosso primeiro time de físicos, de estudantes de física, que vão participar do torneio lá que eu falei a semana passada, torneio de física em Gotemburgo, você acha que eles vão trazer um prêmio para cá, o prestígio? Olha, da forma que eles estão trabalhando, eu acredito fortemente que eles vão ter uma boa colocação, né? Até a novidade é que eles mandaram um primeiro report para essa Olimpíada e já alcançaram de todos os 16... O seu colega, o professor Antônio, falou que não é Olimpíada, é torneio internacional. Esse torneio, né, que eles estão resolvendo vários problemas, e mandaram uma espécie de reporte sobre os experimentos que fizeram, eles já alcançaram uma posição entre os 5 primeiros Beleza. Então agora eles têm a parte então o que acontece é que eles recebem críticas desse reporte, agora eles vão lá, eles indo para Gotemburgo, eles têm que responder tudo isso e isso pode trazer uma posição melhor, né? Ainda já conseguimos uma parte de verba, mas ainda falta bastante para conseguir levar eles para lá. Tá ok, professor, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigado. Agradeço o convite. Professor Adriano Benvém, professor de Física da UFABC. Falamos de 3 assuntos, um mais interessante que o outro. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado. Gente, é isso. Até amanhã, tem mais programa Mercado Futuro. Tchau, tchau, obrigado.